Dia 12 de fevereiro de 2022. Não olhe para o vento. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14, verso 29 a 31. Um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia é este que acabamos de ouvir, onde Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos e João. A Bíblia diz que Pedro andava sobre as águas e, quando olhou para o vento, teve medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! O vento não era forte o suficiente para derrubar Pedro, porque enquanto ele olhava para Jesus, conseguia caminhar sobre as águas. Foram seus olhos que mudaram a direção para longe do alvo. Foi a sua perda de foco que o levou a afundar. Isso nos mostra que, quando olhamos para o vento, passamos a alimentar a nossa ansiedade e também a ter uma previsão cheia de incertezas e inseguranças a respeito do nosso futuro. O vento faz com que os nossos sentimentos e emoções assumam o controle da nossa história, e nós podemos afundar nas águas profundas do medo. Por outro lado, se fitarmos os nossos olhos em Jesus, não significa que estaremos isentos de problemas. O próprio texto nos mostra isso. Enquanto Pedro olhava para o Senhor, a tempestade continuava forte. Porém, mesmo assim, ele viveu o sobrenatural de Deus. Isso também pode acontecer conosco. Ao olharmos para Ele, somos capazes de vencer as dificuldades ao nosso redor e experimentar verdadeiros milagres, mesmo em meio a um mar revolto. Existe algo que eu acredito firmemente. A fé e o medo são ambos produtos do nosso foco. Por isso, a pergunta que faço a você hoje é: para onde ou para quem você tem olhado? Você tem vivido uma vida de fé ou de medo? Como afirma Hebreus 12, versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Nossos olhos devem estar naquele que é maior do que as ondas do mar. Focar em Jesus é uma atividade que precisa ser desenvolvida. É uma decisão que precisa ser tomada e só pode ser executada através de uma vida que se submete ao Espírito Santo de Deus. Quando Pedro começou a afundar, imediatamente Jesus lhe estendeu a mão, e o mesmo ele fará por você, e não permitirá que afunde. Tão somente creia e não olhe para o vento. Motivo de oração. Ore para que você seja submisso e olhe para a direção dada pelo Espírito Santo para você. O texto é de Paula Gasparini Garcia. Você acompanhou a mensagem do DEC, Devocional Episcopal Comunitário, volume 2.